Livro Jesus Cristo nos seus mistérios, Dom Columba Marmion. Capítulo 14. E agora, Pai, glorifica o teu Filho. Depois da ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo ficou apenas 40 dias com os discípulos. Diz São Leão que esses dias se não passaram na inatividade. Pelas múltiplas aparições aos apóstolos, pelos seus colóquios com eles, Jesus enche-lhes de alegria os corações. Corrobora-lhes a fé no seu triunfo, na sua pessoa, na sua missão. Dá-lhes também as últimas instruções para o estabelecimento e organização da Igreja. Agora que está integralmente cumprida a missão de sua permanência neste mundo, chegou para ele a hora de subir para o Pai. O divino gigante completou a sua carreira na terra. Terminei a obra que me deste para fazer. Agora vai gozar em toda a sua plenitude as excelsas alegrias de um triunfo maravilhoso. A ascensão aos céus coroa gloriosamente a vida terrestre de Jesus. De todas as festas de Nosso Senhor, quase me atrevo a dizer que, em certo sentido, a ascensão é a maior, visto ser a glorificação suprema de Jesus Cristo. A Santa Igreja chama esta ascensão de admirável e gloriosa, e em todo o ofício divino desta festa nos faz cantar a magnificência deste mistério. O nosso divino Salvador tinha pedido ao Pai que o glorificasse com a glória que, pela sua divindade, possui nos eternos esplendores dos céus. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. A vitória da ressurreição marcou a aurora desta glorificação pessoal de Jesus. Esta é a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, cujos primeiros raios surgiram na manhã da ressurreição. A admirável ascensão é o seu pleno meio-dia. Foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. É a glorificação divina da humanidade de Cristo acima de todos os céus. Digamos, pois, algumas palavras acerca desta glorificação, acerca das razões em que se assenta relativamente a Jesus e da graça especial que encerra para nós. A Igreja resume estes pontos na oração da missa. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, a nós que acreditamos que o vosso Filho único, nosso Redentor, subiu aos céus, a graça de também nós lá vivermos em espírito. Esta oração é primeiramente um testemunho da nossa fé no mistério. Lembrando os títulos de Filho único e Redentor, dados a Jesus, a Igreja indica os motivos da celeste exaltação do seu esposo. Finalmente, exprime a graça que nela se encerra para as nossas almas. Esplendor magnífico do triunfo de Jesus na sua ascensão à direita do Pai. O mistério da ascensão de Jesus Cristo nos é representado de um modo consentâneo com a nossa natureza. Contemplamos a santa humanidade que se eleva da terra e sobe visivelmente aos céus. Jesus reúne pela primeira vez os discípulos e leva-os a Betânia, até o cimo do Monte das Oliveiras. Reitera-lhes a missão de pregar a todo o mundo, prometendo-lhes estar sempre com eles pela sua graça e pela ação do seu Espírito. Depois, tendo-os abençoado, eleva-se pelo seu próprio poder divino e pelo da sua alma gloriosa acima das nuvens e desaparece. Esta ascensão natural, por mais real e maravilhosa que se nos apresente, é ao mesmo tempo símbolo de uma ascensão cujo termo nem os próprios apóstolos viram, uma ascensão mais admirável ainda, para nós incompreensível. Nosso Senhor sobe acima de todos os céus, ultrapassa todos os coros dos anjos, até assentar-se à direita de Deus. Sabeis que esta expressão, à direita de Deus, tem um sentido figurado e não deve ser tomado ao pé da letra. Deus é Espírito, nada tem de corpóreo, mas a Sagrada Escritura e a Igreja empregam-na para indicar
a sublimidade das honras e a majestade do triunfo concedidos a Jesus Cristo no santuário da divindade. Do mesmo modo, quando dizemos que Jesus está sentado, queremos significar que entrou para sempre no repouso eterno que mereceu pelos seus gloriosos combates. Este repouso, porém, não exclui o exercício incessante da onipotência que o Pai lhe comunica para reger, santificar e julgar todos os homens. São Paulo celebrou em termos magníficos, na sua epístola aos Efésios, esta glorificação divina de Jesus. Deus, diz ele, mostrou em Jesus Cristo a eficácia da sua força vitoriosa quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus, acima de todo principado, de toda potestade, de toda dominação, de toda dignidade, de todo nome que se possa dar, não só no tempo presente, mas ainda no futuro. Pôs todas as coisas sob os seus pés e deu como chefe soberano a toda a igreja. Desde então, Jesus Cristo é e será sempre para todas as almas a única fonte de salvação, de graça, de vida, de bênção. Desde então, diz o apóstolo, o seu nome tornou-se tão grande, tão resplandecente, tão glorioso, que diante dele se dobra todo o joelho, no céu, na terra, nos infernos, e toda a língua proclama que Jesus vive e reina para sempre na glória de Deus Pai. Desde aquela hora abençoada, a multidão enorme de eleitos de Jerusalém Celeste, cuja luz eterna é o Cordeiro imolado, lança-lhes aos pés as suas coroas, prostra-se diante dele, proclamando em coro potente, como o ruído do mar, que ele é digno de toda a aventura, de toda a glória, porque a sua salvação e beatitude encontram nele seu princípio e fim. Desde aquela hora, todos os dias e em todo o mundo, na Santa Missa, a Igreja faz subir nos templos os seus louvores, as suas súplicas, até aquele que é o único que pode ampará-la nas suas lutas, porque é a única fonte de toda a força e de toda a virtude. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende compaixão de nós. Porque só vós sois santo, só vós sois Senhor. Só vós sois Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Desde aquela hora, os príncipes das trevas, aos quais Cristo, vencedor, arrancou presa para sempre, enchem-se de terror só de ouvir o nome de Jesus, e sentem-se forçados a fugir e a abater o seu orgulho diante do sinal vitorioso da sua cruz. Tal é o esplendor do triunfo em que entrou para sempre a humanidade de Jesus no dia da sua admirável ascensão. Razões capitais desta maravilhosa exaltação de Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, abismou-se nas ignomínias da paixão. Perguntar-me-eis agora quais as razões desta sublime exaltação de Jesus, desta glória incomensurável de que tomou posse a sua santa humanidade. Podemos reduzi-las a duas razões capitais. A primeira é que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, e a segunda é que, para nos resgatar, se abismou na humilhação. Jesus é Deus e homem. Como Deus, enche com sua presença divina o céu e a terra. Portanto, foi como homem que subiu à direita do Pai. Mas a humanidade de Jesus está unida à pessoa do Verbo. É a humanidade de Deus, e nesta qualidade goza do direito de aspirar à glória divina nos esplendores eternos. Durante a vida mortal de Cristo, excetuando o dia da transfiguração, esta glória estava velada, oculta. O Verbo quis unir-se a uma humanidade fraca como a nossa, a uma humanidade passível, sujeita à enfermidade, ao sofrimento, à morte. Vimos que, desde a aurora da sua ressurreição, Jesus entrou na posse desta glória resplandecente. A sua humanidade é agora gloriosa, impassível, mas continua ainda neste mundo, num lugar corruptível,
onde reina a morte. Para atingir o cume, o pleno esplendor desta glória, era necessário a Jesus ressuscitado um lugar que correspondesse dignamente à sua nova condição. Era necessário subir às alturas do céu, de onde o seu poder e a sua glória pudessem irradiar plenamente sobre toda a sociedade dos eleitos e dos redimidos. Homem-Deus, Filho de Deus, igual ao Pai, Jesus tem o direito de se sentar à sua direita, de compartilhar com ele, em todo o seu esplendor, da glória divina, da beatitude infinita, da onipotência do ente soberano. A segunda razão desta suprema glorificação é ser uma recompensa das humilhações que Jesus sofreu por amor ao Pai e por sua caridade para conosco. Tenho-vos dito muitas vezes que, ao entrar neste mundo, Jesus Cristo entregou-se inteiramente à vontade do Pai. Eis que venho para fazer a tua vontade. Aceitou cumprir até a completa consumação o programa das humilhações preditas. Beber até o fim o cálice amargo dos sofrimentos e ignomínias sem nome. Aniquilou-se até a maldição da cruz. E por que tudo isto? Para que o mundo saiba que amo o Pai. As suas perfeições e a sua glória, os seus direitos e as suas vontades. Eis porque Deus Pai glorificou o seu Filho e o exaltou acima de todas as coisas, no céu, na terra, nos infernos. Depois do combate, os príncipes da terra, jubilosos, recompensam os bravos generais que defenderam as suas prerrogativas, ganharam a vitória sobre o inimigo e, com suas conquistas, alargaram os limites do reino. Não é isso que se realiza nos céus no dia da ascensão, mas com um brilho incomparável? Com soberana fidelidade, Jesus cumprira a obra que o Pai lhe exigia. Abandonando-se aos golpes da justiça, como vítima santa, descera a insondáveis abismos de dores e opróbrios. Que alegria para o Pai, se assim ousamos balbuciar sobre semelhantes mistérios, coroar o seu Filho, depois da vitória, ganha sobre o príncipe deste mundo. Agora que tudo está expiado, saudado e resgatado, que as potências das trevas estão derrotadas, que as perfeições do Pai estão reconhecidas e vingados os seus direitos, e que as portas do reino celeste estão de novo abertas a toda a raça humana. Que alegria divina chamar a santa humanidade de Jesus a gozar dos esplendores da beatitude e do poder de uma eterna exaltação. O próprio Jesus, no momento de consumar o seu sacrifício, pediu ao Pai esta glória, que devia aumentar a do próprio Pai. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Sim, Pai, é chegada a hora. A vossa justiça foi satisfeita pela expiação. Que o seja igualmente pelas honras a que tem direito a vosso Filho Jesus, por via do amor de que vos deu provas nos seus sofrimentos. Pai, glorificai o vosso Filho. Firmai o seu reino nos corações daqueles que o amam. Reconduzi ao seu cetro as almas que dele se desviaram. Atraí aquelas que, mergulhadas nas trevas, ainda não o conhecem. Pai, glorificai o vosso Filho, para que, por sua vez, o vosso Filho vos glorifique, manifestando-nos o vosso ser divino, as vossas perfeições, os vossos desejos. Mas o Pai já nos respondeu: glorifiquei-o, e ainda hei de glorificá-lo. E vimo-lo dirigir ao próprio Cristo essas palavras solenes, preditas pelo salmista: És o meu filho, pede e dar-te-ei as nações por herança, e os confins da terra por domínio. Senta-te à minha direita, até que tenha reduzido os teus inimigos a servir de escabelo para os teus pés. Das obras divinas desprendem-se inefáveis e secretas harmonias, cujo caráter único encanta as almas fiéis. Vede, onde começou Jesus a sua paixão? No sopé do Monte das Oliveiras. Ali, durante 3 longas horas,
a sua alma santa, que previa a luz divina, as inúmeras aflições e afrontas que constituiriam o seu sacrifício, foi acometida de tristeza, de tédio, de repugnância, de angústia. Jamais saberemos por que atroz agonia passou o Filho de Deus no Horto das Oliveiras. Jesus sofreu ali, antecipadamente, e como que numa forma condensada, todas as dores da paixão. Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. E onde iniciou o nosso Divino Salvador as alegrias da Ascensão? Sabedoria eterna, Jesus, que não o esqueçamos, é nisto um só com o Pai e o Espírito Santo, quis escolher para subir aos céus o cume daquele mesmo monte que fora testemunha das suas dolorosas humilhações. No mesmo lugar onde a justiça divina caiu sobre Cristo, como torrente vingadora, ali mesmo o coroa de honra e glória. Naquele mesmo lugar onde, no horror das trevas, se deram os preliminares de renhidos combates, levanta-se radiosa aurora de um triunfo incomparável. E sendo assim, não tem a Igreja, nossa mãe, o direito de exaltar, como admirável, a ascensão de seu divino chefe? A graça que Jesus Cristo nos comunica neste mistério. Com ele entraremos nos céus como membros do seu corpo místico. Tal é o mistério da ascensão de Jesus, sublime glorificação de Jesus Cristo acima de toda criatura, à direita do Pai. Jesus saiu do Pai e voltou ao Pai, depois de ter cumprido a sua missão neste mundo. Como um gigante, lançou-se a percorrer o seu caminho. Desceu do mais alto dos céus, do santuário da divindade, e sobe acima de todas as coisas, para aí gozar da glória, da beatitude e do poder divinos. No que tem propriamente de divino, este triunfo é privilégio exclusivo de Cristo, homem-Deus, Verbo encarnado. Só Jesus, na qualidade de Filho de Deus, de Redentor do mundo, tem direito a esta glória infinita. Por isso, diz São Paulo, a quem dos anjos disse jamais Deus, senta-te à minha direita? O próprio Senhor exprimia idêntico pensamento no seu colóquio com Nicodemos. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Jesus é o Filho do homem pela encarnação, mas, ao encarnar, permaneceu o Filho de Deus, que está sempre no céu. Depois de descer do céu, do seio do Pai, para revestir a nossa natureza, Jesus Cristo para lá sobe como para sua morada natural. Só Ele, verdadeiro Filho de Deus, tem pleno direito de voltar para junto do Pai, de participar das honras sublimes da divindade, só a Ele reservadas. E nós não entraremos também nos céus? Seremos excluídos dessa morada de glória e bem-aventurança? Não teremos parte na ascensão de Jesus? Está claro que sim, mas bem sabeis que é por Cristo e em Cristo que entramos no céu. Como? Pelo batismo que nos torna filhos de Deus. Nosso Senhor revelava, no mencionado colóquio com Nicodemos, quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É como se dissesse, não se pode entrar no céu se não se renascer de Deus. Há um nascimento eterno no seio do Pai, que é o meu. Com pleno direito subo ao céu, pois sou o próprio Filho de Deus, gerado nos esplendores santos. Mas há outra categoria de filhos de Deus, a dos que nascem dele, pelo batismo. Estes são filhos de Deus e, por conseguinte, de São Paulo, seus herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, os quais, por conseguinte, terão parte na sua herança eterna. Tornando-nos filhos de Deus, o batismo torna-nos também membros vivos do corpo místico, de que Jesus Cristo é cabeça. São Paulo é bem explícito a este respeito. Sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. E mais vivamente ainda diz, ninguém despreza a própria carne, pelo contrário,
cuida dela e sustenta. Vós sois da carne de Cristo e dos seus ossos. Ora, os membros têm parte na glória da cabeça, e a alegria de uma pessoa irradia por todo o corpo. Eis porque participamos de todos os tesouros que Jesus Cristo possui. As suas alegrias, as suas glórias e a sua beatitude tornam-se nossas. Tal é a maravilha da misericórdia divina. Deus é rico em misericórdia, exclama o apóstolo. Devido ao amor imenso que nos tinha, apesar de estarmos mortos pelo pecado, vivificou-nos com Cristo, pois foi pela sua graça que fostes salvos. Ressuscitou-nos com ele, fez-nos sentar todos com ele nos céus, para assim manifestar aos séculos futuros a riqueza infinita da sua graça, pela bondade que nos testemunha em Jesus Cristo. E como tudo o que faz o Pai, o faz igualzinho o Filho, Jesus Cristo arrasta consigo a nossa humanidade para fazê-la sentar na glória e na beatitude. O grande feito de Jesus, a magnífica proeza desse gigante divino, foi abrir de novo, pelos seus sofrimentos, as portas do céu à humanidade decaída, transportando-a consigo aos esplendores do céu. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, de São Paulo, entrou com ele um cortejo de almas santas, conquista gloriosa. Mas estes justos que acompanhavam a Jesus no seu triunfo eram apenas as primícias de inúmeras colheitas. A ascensão das almas ao céu faz-se sem cessar, até o dia em que o reino de Jesus tenha atingido a medida da sua plenitude. A ascensão de Cristo é também a nossa, e na glória da cabeça é que se firma a esperança do corpo. Neste santo dia, não recebemos somente a garantia de entrar na posse da glória eterna, mas entramos realmente nas alturas dos céus com Jesus Cristo, diz São Leão. E continua: as astúcias do antigo inimigo tinham-nos afastado da primeira morada de felicidade. Incorporando-nos a si, o Filho de Deus colocou-nos à direita do Pai. Agora compreendemos o coro de ação de graças que os eleitos entoam em louvor do Cordeiro imolado pelos homens. Agora compreendemos aquelas exclamações e adorações que incessantemente oferecem àquele que lhes mereceu, por indizíveis tormentos, a bem-aventurança sem fim. Ainda não chegou para nós a hora desta glorificação, mas enquanto esperamos para nos unir ao coro dos bem-aventurados, devemos, pelo pensamento e santos desejos, habitar nesse céu onde Cristo, nosso chefe, vive e reina para sempre. Nesta terra, somos apenas hóspedes e peregrinos, em busca da pátria. Como membros da cidade dos santos e da casa de Deus, pela fé e pela esperança de São Paulo, devemos desde já viver no céu. É esta igualmente a graça que a Igreja nos faz pedir a Deus nesta solenidade. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, a nós que acreditamos que o vosso Filho único, nosso Redentor, subiu hoje ao céu, a graça de também nós aí habitarmos pelo pensamento. Na pós-comunhão da mesma missa, pedimos a graça de sentir os efeitos invisíveis dos mistérios de que participamos de modo visível. Pela comunhão, unimo-nos a Jesus. Ao vir a nós, nosso Senhor dá-nos a graça de partilhar em esperança da glória de que Ele goza na realidade. Disso nos dá até o penhor. Ó, dir-lhes-emos, arrastai-vos convosco, triunfador magnífico e todo-poderoso. Dai-nos a graça de subir aos céus, de aí morar pela fé, pela esperança e pelo amor. Fazei com que nos desapeguemos das coisas da terra, que são fugazes, para só procurarmos os verdadeiros bens que sempre duram. Oxalá venhamos a estar pelo coração, lá para onde sabemos que a nossa santa humanidade foi corporalmente elevada. O sentimento de profunda alegria que a glorificação de Jesus desperta em nós. A ascensão de Jesus faz nascer múltiplos sentimentos na alma fiel
que a contempla com devoção. Se Cristo já não adquire méritos, contudo a sua ascensão tem a virtude de produzir eficazmente as graças que significa ou simboliza. Fortalece a nossa fé na divindade de Jesus e aumenta a nossa esperança pela visão da glória do nosso chefe. Animando-nos à observância dos seus mandamentos, que constitui o fundamento dos nossos méritos, princípio da nossa beatitude futura, torna o nosso amor mais ardente. Faz nascer em nós a admiração por tão maravilhoso triunfo, o reconhecimento pela participação que dela nos dá Jesus Cristo. Levantando as nossas almas para as realidades celestes, aviva nelas o desprendimento das coisas que passam. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não às da terra. Dá-nos a paciência no meio das adversidades deste mundo, pois, como diz São Paulo, se participarmos dos sofrimentos de Cristo, seremos associados à sua glória. Há, todavia, dois sentimentos em que quero demorar-me convosco alguns instantes, porque brotam com particular abundância da contemplação piedosa deste mistério, e são singularmente fecundos para as nossas almas, a alegria e a confiança. Em primeiro lugar, por que motivo nos havemos de alegrar? Nosso Senhor dizia aos apóstolos, antes de os deixar: Se me amasseis, regozijar-vos-eis por eu ir para o Pai. Também a nós, Jesus Cristo repete essas palavras. Se o amamos, regozijar-nos-emos com sua glorificação, por subir para a direita do Pai, depois de terminada a sua carreira, ser exaltado ao mais alto dos céus, para depois dos seus trabalhos, dos seus sofrimentos e da sua morte, receber um repouso eterno numa glória incomensurável. Uma felicidade para nós incompreensível, inunda-o para sempre no seio da divindade. Supremo domínio lhe é dado sobre toda a criatura. Como não havemos de nos alegrar por ser assim feita inteira justiça a Jesus por seu Pai? Vede como a Igreja, na sua liturgia, nos convida a celebrar com alegria esta exaltação do seu Esposo, nosso Deus e nosso Redentor. Num primeiro momento, convida todas as nações a manifestar toda a sua alegria em hinos repetidos. Nações inteiras, aplaudi, exaltai a Deus com gritos de júbilo, porque o Senhor se eleva no meio das aclamações e as trombetas celebram a sua subida ao céu. Cantai ao nosso Deus, cantai ao nosso Rei, entoai harmoniosos cânticos, pois o Senhor reina sobre as nações e está sentado no seu santo trono. Exaltai o Rei dos Reis e cantai um hino a Deus. Depois se dirige às potências angélicas. Abri as portas, príncipes dos céus, para que o Rei da Glória possa entrar. Admirados, os anjos perguntam uns aos outros: Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, cheio de força e poder, o Senhor que faz brilhar o seu vigor nos combates. E os espíritos celestes repetem: Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, é Ele o Rei da Glória. Por fim, numa linguagem cheia de poesia, tirada do salmista, se dirige ao próprio Jesus. Elevai-vos, Senhor, pela vossa força divina, pois cantaremos e celebraremos os vossos triunfos. A vossa glória resplandece nas alturas dos céus. Fazei das nuvens vossa carruagem, caminhai sobre as asas dos ventos, revesti-vos de majestade e esplendor. Envolveste-vos de luz como de um manto. Sim, alegremo-nos. Aqueles que amam Jesus sentem profunda e intensa alegria em contemplá-lo no mistério da Ascensão, em agradecer ao Pai por ter dado semelhante glória a seu Filho, em felicitar Jesus por ser o objeto dessa glória. Regozijemo-nos ainda por estes triunfos e glorificação de Jesus serem também nossos.
Volto para meu Pai, que é também vosso Pai, para meu Deus, que é também vosso Deus. Jesus não se separa de nós. Se entra no seu reino glorioso, é para aí nos preparar um lugar. Promete vir um dia buscar-nos, para lá nos sentarmos também, para que estejamos onde Ele está. Assim, por direito, estamos já na glória e felicidade de Jesus Cristo. Ali estaremos um dia na realidade. Não o pediu ele ao Pai? Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste. Que força nesta oração e que doçura nesta promessa. Abandonemos, pois, os nossos corações a esta alegria íntima e toda espiritual. Nada dilata tanto as nossas almas como este sentimento. Nada as faz correr com mais generosidade na vida dos preceitos do Senhor. Digamos muitas vezes a Jesus Cristo, durante esses santos dias, as aspirações ardentes do hino da festa. Sede a nossa alegria, vós que sereis um dia a nossa recompensa, e que toda a nossa glória permaneça em vós para sempre, por todos os séculos. Motivo porque também nesta solenidade nos deve animar uma confiança inabalável. Jesus Cristo entra no Santo dos Santos como Pontífice Supremo e aí permanece como o único mediador. A esta profunda alegria devemos juntar uma confiança inabalável. Esta confiança encontra apoio, sobretudo, na poderosa valia de que Jesus Cristo goza junto do Pai, não só na qualidade de Rei invencível, que inaugura o seu triunfo, mas como Pontífice Supremo, que intercede por nós, depois de ter oferecido ao Pai uma oblação de valor infinito. Ora, foi no dia da Ascensão que Jesus começou, de modo muito particular, esta mediação única. Há aqui um aspecto íntimo do mistério em que convém deter-nos uns instantes. São Paulo, que nolo revelou na Epístola aos Hebreus, declara-o inefável, difícil de explicar. Vou tentar, seguindo o grande apóstolo, dar-vos dele uma ligeira ideia. Que o Espírito Santo nos faça compreender quão maravilhosas são as obras divinas. São Paulo começa por recordar os ritos do mais solene dos sacrifícios da antiga aliança. E por quê? Sem dúvida, porque se dirigir aos judeus era necessário falar-lhes em uma língua que eles pudessem compreender. Há, porém, uma razão mais profunda, que o próprio apóstolo nos indica: a íntima relação estabelecida por Deus entre o antigo cerimonial e o sacrifício de Cristo. Deus, na sua presciência eterna, abarca todos os séculos e, com sua sabedoria infinita, dispõe todas as coisas com perfeita medida e equilíbrio. Assim, quis que os principais acontecimentos que assinalaram a história do povo escolhido e os sacrifícios pelos quais fixara a religião de Israel fossem figuras imperfeitas e símbolos obscuros das magníficas realidades que lhes deviam suceder, logo que o Verbo encarnado aparecesse neste mundo. Tudo isso aconteceu para nosso exemplo. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. É esta a razão porque o apóstolo insiste, antes de tudo, no sacrifício dos judeus. Não é pelo prazer de estabelecer uma simples comparação que facilitaria ao seu auditório a compreensão do que expõe, mas porque a antiga aliança prenunciava, com aqueles esboços, os esplendores da nova lei estabelecida por Jesus Cristo. São Paulo recorda igualmente a estrutura do Templo de Jerusalém, cujos pormenores tinham sido todos regulados pelo próprio Deus. Havia, diz ele, um primeiro tabernáculo chamado o Santo, onde os sacerdotes entravam em qualquer tempo para o serviço do culto. Por trás de um véu ficava o segundo tabernáculo, chamado o Santo dos Santos, onde estavam o altar de ouro do incenso e a arca da aliança. Este Santo dos Santos era o lugar mais augusto da terra. Era o centro para o qual convergia todo o culto de Israel,
para a qual se voltavam os pensamentos e se estendiam as mãos de todo o povo judeu. E por quê? Porque era ali que Deus morava de modo muito especial. Era ali que prometera ter sempre fixos os olhos e o coração. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Era ali que recebia as homenagens, abençoava os votos e atendia às súplicas de Israel. Era ali que, para assim dizer, entrava em contato com o seu povo. Mas este contato, como sabeis, era estabelecido só por intermédio do sumo sacerdote. Com efeito, a majestade daquele tabernáculo, em que Deus habitava, era tão terrível que só o sumo pontífice dos judeus nele podia penetrar. Era proibida a entrada sob pena de morte a qualquer outra pessoa. O pontífice entrava revestido das vestes pontificais, levando ao peito o misterioso racional, conjunto de 12 pedras preciosas em que se achavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Só deste modo simbólico é que o povo entrava nos Santos dos Santos. Além disso, o próprio sumo sacerdote não podia passar para lá do véu daquele tabernáculo tão santo, senão uma vez por ano, e só depois de ter imolado 2 vítimas, uma pelos seus próprios pecados e outra pelos do povo. Com sangue aspergia o propiciatório, onde repousava a majestade divina, enquanto os levitas e o povo enchiam o átrio. Esse sacrifício solene, com que o sumo sacerdote da religião judaica oferecia a Deus as homenagens de todo o povo e o sangue das vítimas pelo pecado, uma vez por ano no Santo dos Santos, constituiu o ato mais sublime e augusto do seu sacerdócio. E, no entanto, como vos disse, repetindo a palavra de São Paulo, tudo aquilo eram apenas símbolos. Isso também é uma figura que se refere ao tempo presente. E quantas imperfeições naqueles símbolos! Aquele sacrifício tinha tão pouco valor que era preciso repeti-lo todos os anos. O pontífice era tão imperfeito que não tinha o poder de abrir a entrada do santuário ao povo que representava. Nem ele próprio nele podia entrar senão uma vez por ano, e mesmo assim sob a proteção, digamos, do sangue das vítimas oferecidas por seus próprios pecados. Onde estão então as realidades? Onde está o sacrifício perfeito, único, que substituirá para sempre aquelas oferendas repetidas e insuficientes? Temo-las em Jesus Cristo. E com que plenitude? Jesus Cristo, de São Paulo, é o Pontífice Supremo, mas um Pontífice santo, inocente, separado dos pecadores e mais elevado do que os céus. Entra num tabernáculo não feito por mãos dos homens, mas no céu dos céus, no santuário da divindade. Do mesmo modo que o sumo sacerdote entra com o sangue da vítima. Que vítima? Animais como na antiga aliança? Oh, não! Aquele sangue não é outro senão o seu próprio sangue. Sangue precioso de valor infinito, derramado cá fora, isto é, na terra, vertido não só pelos pecados do povo de Israel, mas da humanidade inteira. Entra através do véu, isto é, pela sua santa humanidade. É através deste véu que nos está aberto de agora em diante o caminho do céu. Finalmente, entra não só uma vez por ano, mas uma vez por todas, pois sendo seu sacrifício perfeito e de valor infinito, é também único e suficiente para proporcionar para sempre a perfeição àqueles a quem quer santificar. Mas Jesus Cristo não entra sozinho, e é nisso, sobretudo, que a obra divina é admirável. É nisto que a realidade excede o símbolo. O nosso pontífice leva-nos consigo, não de modo simbólico, mas na realidade, pois somos os seus membros, o receptáculo daquele que enche todas as coisas, na expressão do apóstolo. Antes dele, não se podia entrar no céu, e esta interdição era simbolizada pela proibição terrível de transpor o véu dos santos dos santos.
É o próprio Espírito Santo que o dá a entender, como diz São Paulo. Com o que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre, embora subsistisse o primeiro tabernáculo. Mas Jesus, pela sua morte, reconciliou a humanidade com o Pai. Com suas mãos trespassadas, rasgou o decreto da nossa expulsão. Por isso, quando expirou, o véu do templo se rasgou ao meio. Que significa aquele prodígio? Não só que tinha acabado a antiga aliança, como o povo judeu, e que os símbolos cediam o lugar a uma realidade mais alta e eficaz, mas também que Jesus Cristo nos reabriria as portas do céu e nos franqueava a entrada na herança eterna. No dia da Ascensão, Jesus Cristo, Pontífice Supremo da raça humana, leva-nos consigo para os céus, de direito e em esperança. Nunca deveis esquecer que é só por ele que podemos lá entrar. Ninguém pode entrar no Santo dos Santos senão com ele. Nenhuma criatura pode gozar da felicidade eterna senão seguindo Jesus. É graças aos seus merecimentos que alcançaremos a infinita bem-aventurança. Durante toda a eternidade, dir-lhes-emos: Cristo Jesus, é por vossa graça, pelo vosso sangue derramado por nós, que estamos diante da face de Deus. É o vosso sacrifício e a vossa imolação que nos valem, a cada instante, a nossa glória e felicidade. A vós, Cordeiro imolado, toda a honra, louvor e ação de graças. Enquanto não nos vem buscar, Jesus Cristo prepara-nos um lugar como prometeu, e sobretudo ajuda-nos com suas súplicas. Pois, que faz no céu este Pontífice Supremo? Diz-nos São Paulo que ele entrou no céu para estar presente por nós diante da face de Deus. O seu sacerdócio é eterno, portanto, eterna é a sua mediação. E que poder infinito o do seu valimento! Ali está diante do Pai, apresentando-lhe incessantemente o seu sacrifício, de que são perpétua memória as cicatrizes que conservou das suas chagas. Ali está, sempre vivo, a interceder por nós. Pontífice, sempre atendido, repete em favor de nós a oração sacerdotal da ceia. Pai, é por eles que rogo, estão no mundo. Guarda aqueles que me deste. Rogo por eles, para que tenham a plenitude da alegria. Pai, quero que onde eu estiver, estejam eles comigo, para que vejam a glória que me deste, para que o amor com que me amaste esteja neles, e também eu esteja neles. Com essas sublimes verdades da nossa fé, não hão de gerar em nós uma confiança inabalável? Almas de pouca fé, que podemos nós temer? Que não havemos nós de esperar? Jesus está sempre intercedendo por nós. Pois, dizia São Paulo, se outrora o sangue imperfeito das vítimas de animais purificava a carne daqueles que com ele eram aspergidos, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que a si mesmo se ofereceu, imaculado a Deus, não havia de purificar a nossa consciência das obras do pecado para o serviço do Deus vivo? Tenhamos, pois, confiança absoluta no sacrifício, nos merecimentos e na oração do nosso Pontífice. Entrou hoje nos céus e com seu triunfo inaugura a sua incessante mediação. É o Filho querido, em quem o Pai põe as suas complacências. Como não há de ser atendido, depois de ter manifestado ao Pai, por seu sacrifício, semelhante amor? Dirigiu preces e súplicas àquele que o podia salvar da morte e foi atendido pela sua piedade. Pai, olhai para o vosso Filho, vede as suas chagas e concedei-nos, por ele e nele, estar um dia onde ele está, a fim de também, por nele e com ele, vos prestarmos toda a honra e glória. Apoiemo-nos em Jesus Cristo, a fim de sermos preservados do mal, no meio das tristezas e provações da vida presente. Quando, nesses santos dias, receberdes a comunhão,
Deixai a vossa alma entregar-se a esses pensamentos de alegria e confiança. Unindo-vos a Jesus Cristo, incorporai-vos nele. Ele está em vós, e vós nele. Estais diante do Pai. Não o vedes, é certo, mas pela fé sabeis que estais diante de Deus, com Jesus que vos apresenta a ele. Estais com ele no seio do Pai, no santuário da divindade. Eis para nós a grande graça da ascensão. Participar na fé da intimidade inefável que Jesus Cristo possui no céu com o Pai. Conta-se que Santa Gertrudes um dia, na solenidade da Ascensão, depois de receber da mão do sacerdote a sagrada hóstia, ouviu Jesus dizer: Eis-me aqui, não para me despedir de ti, mas para te levar comigo ao céu e te apresentar a meu Pai. Apoiada em Jesus, a nossa alma é poderosa, porque Jesus Cristo lhe comunica todas as suas riquezas, todos os seus tesouros. Quem é esta que sobe do deserto, apoiada em seu bem-amado? Apesar das nossas misérias e fraquezas, nunca receemos, portanto, aproximar-nos de Deus, pois pela graça do Salvador e com Ele podemos estar sempre no seio do nosso Pai dos céus. Apoiemo-nos em Jesus Cristo, não somente na oração, mas em tudo o que fizermos, e seremos fortes. Se, sem Ele, nada podemos, com Ele podemos tudo. Nele encontraremos, com a fonte de uma grande confiança, o motivo mais eficaz da fidelidade e paciência, no meio das tristezas, contrariedades, provações e sofrimentos, porque temos de passar neste mundo, até o fim do nosso desterro. No momento de terminar a sua vida mortal, Jesus dirige ao Pai uma tocante oração a favor dos discípulos que em breve vai deixar. Pai Santo, quando estava com eles, eu mesmo os guardava. Agora que volto para junto de ti, peço não que os tire deste mundo, mas que os livre do mal. Que solicitude toda divina se traduz nesta oração. Foi por nós que nosso Senhor a disse. E a Igreja, que sempre compartilha dos sentimentos do seu esposo, nela se inspira na secreta da missa da Ascensão. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos em memória da gloriosa ascensão do vosso Filho. Concedei-nos favoravelmente a graça de sermos livres dos perigos da vida presente e alcançarmos a vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Por que repete a Igreja esta oração de Jesus? Porque há obstáculos que nos impedem de ir para Deus, e esses obstáculos resumem-se todos no pecado, que nos afasta de Deus. Nosso Senhor pede que sejamos livres do mal, isto é, do pecado, que afastando-nos do Pai dos céus, é o único e verdadeiro mal. Abandonados a nós mesmos, a nossa ingênita fraqueza, não podemos evitar esses obstáculos, a não ser que nos apoiemos em Cristo. Ele sobe hoje até o céu, vencedor de Satanás e do mundo. Coragem, eu venci o mundo. O príncipe deste mundo não tem poder sobre mim. Entra como Pontífice Todo-Poderoso no santuário divino. Apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para a destruição do pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Pela comunhão, nosso Senhor torna-nos participantes do seu poder e do seu triunfo. É por isso que nos devemos apoiar tanto nele e só nele confiar. Com Cristo, que por nós oferece ao Pai os seus méritos, não há tentação que não possamos vencer, dificuldade que não possamos superar, alegria insensata de que não nos possamos desprender. Enquanto não nos vamos juntar com Jesus no céu, ou antes, enquanto Ele não nos leva para lá, visto estar preparando-nos ali um lugar, vivamos no céu, pela fé, no poder ilimitado da sua oração e do seu validamento, pela esperança de um dia participarmos da sua felicidade, pelo amor que, alegre generosamente, nos leva ao fiel e exato cumprimento da sua vontade e do seu bel prazer. Conceda-nos ter sempre uma vontade dedicada a ti.
e com um coração sincero para servir a tua majestade. É assim que participaremos plenamente deste admirável mistério da gloriosa ascensão de Jesus.